Abra sua Bíblia no livro de Êxodos. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Êxodo 6, 20 é o primeiro versículo que leremos hoje à noite. Hoje quero falar com você sobre família profética. Diga família profética. E eu quero olhar para uma família tão especial. Olhando para um casal que gerou 3 filhos. E esses 3 filhos foram profetas. Um deles foi sacerdote. Foram líderes excepcionais. Líderes tremendos, poderosos. E que abençoaram não só a sua geração, mas deixaram um legado que chegou até aqui. Estou falando de um casal chamado Arão e Joquebede. Não estranho porque é A-N-R-A-O, Arão mesmo. E os seus 3 filhos. Vamos conversar sobre isso agora. Portanto, Êxodo, capítulo 6, verso 20, por gentileza. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia. E ela lhe deu a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. 137 anos. Amém? Êxodo capítulo 2. Agora estou voltando no capítulo 2 e vou ler os versos de 1 a 10. De Êxodo capítulo 2. Para nos servir de base também. Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam à beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Essa lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Curva a sua cabeça, vamos orar. Querido e amado Espírito Santo, agora glorifica o Pai e o Filho mais uma vez neste lugar. Vem com a tua presença manifesta sobre nós. Fala conosco. Abre o entendimento de cada um de nós. Abre o nosso coração para a tua palavra. Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. E por favor, traga espírito de sabedoria e de revelação da tua palavra sobre cada pessoa que aqui está e sobre aqueles também que nos assistem pela internet. Nós te louvamos, te glorificamos em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Diga comigo, família profética. Como eu estava dizendo, eu quero olhar para esse casal, esse pai chamado Arão e essa mãe chamada Joquebede. Porque numa geração de dificuldades, numa época difícil, no meio de uma tensão e perseguição, no meio de um país onde eles estavam como escravos, eles decidiram por obedecer a Deus e viver os princípios de Deus, mesmo sendo contra a lei do palácio, a lei estabelecida pelo faraó.
os pais precisam ter grandes expectativas para a vida dos seus filhos. E não abrir mão dos seus filhos por nada. Diga amém. Arão e Joquebede tiveram 3 filhos: Miriam, Arão e Moisés. Por favor, projete Números 26, verso 59. Números 26, verso 59 vai dizer para a gente o nome dos 3 filhos desse casal. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendência de Levi, que ele nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam. Eu quero olhar para isso. É bom quando a gente olha para a Bíblia. Esse casal era um casal que tem 3 filhos. E eles são do povo de Israel, num período em que Israel já estava no cativeiro, lá no Egito. Quando esses filhos nasceram, era proibido ter filho menino. O faraó tinha feito um decreto de lei, e que se um casal tivesse um menino, ele teria que ser morto. Qualquer homem egípcio ou qualquer soldado podia entrar na casa, e as casas eram inspecionadas, revistadas. Ele podia entrar a qualquer momento e podia pegar esse menino e matar. Por isso que eu li Êxodo 2, porque eles têm um filho e eles resolvem esconder esse filho por 3 meses. E quando o menino já está chorando mais forte, não dá mais para esconder, a mãe toma uma decisão que parece drástica, mas ela pega e ela faz, ao meu ver, propositadamente para comover o coração da princesa. Ela sabia que ela tomava banho naquele lugar, ela faz um cesto, ela coloca piche, betume, ela faz calafetação e ela coloca esse garoto lá e diz: vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se vai funcionar. Ao meu ver, ela parece que estava pensando assim: quem sabe ela vai ver o garoto chorando, quem sabe isso vai mexer com o coração dela, quem sabe ela deixa esse garoto viver, ou quem sabe essa lei pode ser terminada, mais ou menos assim. E ela coloca a Miriam, que ao meu ver talvez fosse a irmã mais velha, ou Miriam, Arão, fica olhando, vai lá olhar, vê o que vai acontecer com seu irmão que está no cesto. E ela fica lá da ribanceira do rio, e de repente a princesa desce, e as moças também com ela que cuidavam da princesa, e aí o garoto está chorando, e aí você conhece a história, ela pega, e aí a Miriam corre lá inteligente, diz: você quer que eu chame uma mulher para cuidar desse garoto, para continuar amamentando, ele só tinha 3 meses, você quer que eu chame? E ela diz que era. E ela chama a mãe do menino, a mãe dela, Joquebede. E agora Joquebede ganha uma grana, assalariada pela rainha, para dar de mamar ao seu próprio filho. Mas a rainha não sabia. Preste atenção nisso, mas a mãe não pôde nem mesmo colocar o nome no filho. Mas pôde orar por ele. Diga amém. Porque o nome Moisés foi colocado pela princesa, pela rainha. Esse casal é tão interessante porque esses 3 filhos tiveram ministérios fantásticos. Por exemplo, Miriam foi profetisa. Êxodo capítulo 15, verso 20. Êxodo 15, 20, aí já vamos lá para frente agora, 80 anos depois do nascimento de Moisés. Você sabe que Moisés ficou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, e agora, aos 80 anos, ele tira o povo de Israel do Egito. E agora, quando atravessaram o Mar Vermelho, ao atravessar o Mar Vermelho, eles fazem uma celebração. E quem estava liderando essa celebração era uma mulher chamada Miriam. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim. E todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E aí elas fazem uma celebração do outro lado, quando atravessam o Mar Vermelho. E a Bíblia diz: Miriam, a profetisa. Essa é a primeira mulher na Bíblia que é chamada de profetisa. Depois vamos ter outras, várias, muitas outras, mas ela é a primeira a ser chamada de profetisa. Então preste atenção naquilo que eu estou tentando ensinar você hoje à noite. Arão, irmão de Moisés, foi seu auxiliar direto, tanto no Egito, quanto durante muitos anos no ministério de Moisés no deserto. E Arão foi o primeiro sacerdote da nação de Israel. Quando Deus foi estabelecer o sacerdócio em Israel, Arão foi escolhido para ser o primeiro sacerdote. E os seus filhos. Então, se você olhar Êxodo, capítulo 40, verso de 13 em diante, vai dizer, Deus chega para Moisés e diz: você vai ungir assim, vista depois Arão com as vestes sagradas, unjam e consagro para que me sirva como sacerdote.
traga os filhos dele e vista-os com as túnicas. E unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdote. A unção deles será um sacerdócio perpétuo, de geração em geração. Diga assim: Deus está interessado. Fala bonito, Deus está interessado em continuidade. Olha para mim, querido, presta atenção que você olha para esse versículo. Deus deu um ministério a Arão e disse: Arão, esse ministério é perpétuo. É de geração em geração. É para sempre, Arão. Até hoje em Israel, para alguém ser sacerdote, tem que ser nascido na tribo de Levi e da linhagem direta de Arão. Porque Deus disse: é dessa linhagem. Querido, você aprende com isso. Você acha que você pode ir para o céu e seu filho para o inferno? Você acha que você pode servir a Deus e seu filho servir ao mundo ou ao diabo? Não, meu querido, Deus quer que você sirva a Deus, mas Ele quer que os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, a sua linhagem, seja uma linhagem santa, seja abençoada, seja uma linhagem que ande com Deus e que sirva a Deus, até que Jesus volte. Amém, amados? Diga continuidade. Arão, quando esse ministério, o sacerdócio começou quase um ano depois que tinham saído do Egito. Isso foi lá no Sinai, quando foi construída a tenda. E foi a partir dele que nasceu o ministério sacerdotal em Israel. Moisés foi o grande libertador do povo de Israel, tirando os filhos de Israel do Egito, liderando esse povo por 40 anos no deserto. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Moisés, com toda certeza, foi o maior líder do Velho Testamento e um dos maiores líderes de todos os tempos. Um homem que falava face a face com Deus. Um homem que jejuou por 2 vezes 40 dias e 40 noites diante de Deus. E aí cabe uma pergunta, olha para mim. Arão e Joquebede tiveram 3 filhos: Miriam, Arão e Moisés. A moça se tornou, a mulher, profetisa. Arão, o primeiro sacerdote, tão forte, tão abençoado, que para ser sacerdote tem que ser direto da linhagem dele, até hoje. Moisés, o grande libertador. E aí cabe uma pergunta. Eu quero aproveitar hoje, Dia das Mães, falando sobre família profética. E Deus vai falar muito no teu coração hoje. Diga amém. A pergunta é: como esse casal fez? O que esse casal fez para ter 3 filhos tão abençoados? Para ter 3 filhos tão poderosamente usados por Deus? Para ter 3 filhos com uma liderança como esses 3 tiveram? A Miriam estava liderando as mulheres. O Arão liderava ao lado de Moisés o tempo todo, desde o Egito. Moisés era um cara que ele estendia a mão, acontecia alguma coisa. Se ele falasse, alguma coisa acontecia. E você tem que perguntar: o que esse casal fez? Porque tudo começou com os pais. Alguma coisa aconteceu com esses pais. Então hoje eu quero falar para os pais, para os futuros papais, não importa a sua idade, aquele que um dia pensa em casar e vai ser um pai. Eu quero falar para o filho, para a filha que aqui está. Diga amém. Com certeza esses pais ensinaram algumas coisas aos seus filhos. Moisés não, porque cresceu no palácio. Moisés foi discipulado por Jetro. Mas eu creio que pelo menos ela orou muito por ele. Então hoje quero falar com você algumas coisas importantíssimas que devemos ensinar aos nossos filhos biológicos, aos nossos filhos espirituais. Amém, amados? Porque talvez você não tenha filho biológico, mas você vai ter ou já tem muitos filhos espirituais, muitos discípulos. Diga amém. Para que os seus filhos biológicos, os seus filhos espirituais sejam poderosamente usados por Deus. Em primeiro lugar, a primeira coisa é: ensine os seus filhos a amar o Senhor Deus de todo o coração. Diga isso comigo, vamos lá? Ensine a amar o Senhor. Agora, o maior ensino é o exemplo. Como é que seus filhos vão aprender a amar o Senhor? Vendo você, papai, mamãe, discipulador, amando o Senhor apaixonadamente.
Diga amém. Eles vão aprender com você. Arão e Joquebede não tinham uma Bíblia como essa, até porque a Bíblia começou a ser escrita. O primeiro homem que escreveu parte da Bíblia foi Moisés. Mas quando ele estava lá na infância, não tinha nada escrito. Eles tinham a fé recebida pela tradição oral, mas eles transmitiram essa fé para os seus filhos. Diga amém. E eles ensinaram isso. Mesmo só com a tradição oral, eles tiveram, os filhos desenvolveram uma intimidade com Deus, que a maioria, ou a maioria absoluta dos cristãos não tem hoje. Mesmo tendo uma Bíblia, tendo tantos recursos, não desenvolveram a intimidade que eles desenvolveram. Olha para mim. Os pais, o papai e a mamãe devem amar o Senhor o Senhor nosso Deus de todo o coração. E ensinar os seus filhos a fazer o mesmo, e fazer isso apaixonadamente. Deuteronômio 6, de 5 a 9, nos diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ou seja, olha para mim, primeiro ele diz: pai, mãe, ame o Senhor de todo o teu coração, ou seja, com toda a tua consciência. E aí ele diz: de todo o teu coração, e de toda a tua alma, isto é, com o teu intelecto, com a tua vontade, com as tuas emoções, e com todas as tuas forças. Diga amém. Ele disse: vivendo assim, agora ele disse: ensine os seus filhos, como eu disse, filhos biológicos e filhos espirituais. Ensine os seus filhos, ok? Ele vai dizendo: ensine aonde? Você vai inculcar isso no coração dele, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Ate isso como sinal na tua mão, será um frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Diga amém. Ele está dizendo: faça de tudo, use todas as maneiras, todas as formas, para que o teu filho não pereça, para que o teu filho não tome outro caminho. Ele diz: ensine, ensine, ensine. Mas a primeira coisa é: viva, viva e viva, e deixe que o teu filho veja você vivendo. Diga amém. É dever dos pais ensinar os filhos o caminho que eles devem andar. Provérbios 22, 6, o texto diz: ensine a criança no caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Agora preste atenção no que o texto está dizendo: ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Olha para mim, pai, mas essa geração aí, e a educação que está aí, é mais ou menos assim: ensine o seu filho no caminho que ele quiser andar. A Bíblia não diz isso, é no caminho que ele deve andar. Eu quero convidar aqueles que vão ter filho, tem filho bem criança, faça, que vai chegar bebê, faça o curso que nós temos aqui chamado Preparando-se para a Chegada do Bebê. Porque alguns de vocês, e alguns talvez estão me assistindo em casa agora mesmo, oraram para Deus dar um filho, e o filho veio e você se afastou da igreja. O filho veio e você não vem mais na igreja. O filho veio e você fica 4, 5 meses, 6 meses sem vir na igreja. Não, meu filho chora quando tem a multidão de gente. Meu filho chora com o som da bateria. Meu filho não sei o quê. Meu filho continua ficando em casa. E logo, logo você vai perder teu filho. O melhor lugar para o teu filho estar e crescer é na casa de Deus. Eu estava vendo umas crianças aqui adorando, e eu choro quando eu vejo as crianças. Eu fui ali perto de uma garotinha que estava ali, e eu perguntei o nome dela, quando cantou a última música, porque ela estava adorando de uma maneira apaixonada. Eu falei: como é que é seu nome? Ela falou: Isabel. Eu falei: quem é seu pai? Ela falou: o Ronaldo. O Ronaldo está aí, o pai da Isabel. Deixa eu ver você, Ronaldo. Você está... Não sei, por aí. Estava no culto das 5, mas foi agora que essa garotinha estava. E eu perguntei, eu falei: filha, você vai ser cheia do Espírito Santo desde agora, porque adorando como você está, meu Deus, demais. É que você fica aí atrás, talvez você não vê. Mas sabe, a gente olha algumas crianças assim, eu olho: Deus, olha aquele lá prostrado, Deus, olha aquela lá, Deus, olha aquele lá. Vai enchendo desde agora com o Espírito Santo. Eu já começo a orar, porque eu quero ver essa geração crescer apaixonada por Jesus. Agora, se teu filho chega, você muda a rotina. Não, meu queridão, ele é que chegou,
ele é fruto do teu amor com o teu cônjuge. Ele é que tem que se adaptar ao lar que ele chegou. Não é você que tem que se adaptar, ele tem que se adaptar. Você não precisa mudar a rotina. E quando você tiver teu filho aqui na igreja, mesmo que ele tenha 8 dias de nascido, 15 dias de nascido, chega para ele, dá uma volta e começa a olhar para ele e dizer: essa é a sua igreja. Essa é a sua família espiritual. É com esse povo que você vai viver a eternidade. Pastor, ele não entende. Você pode até pensar, mas isso no mundo espiritual tem um efeito tremendo, tremendo. Essa é a sua família. Olha para os pastores, esses são seus pastores. Eles vão cuidar de você. Essa é a sua igreja. Você vai crescer aqui e você vai ser uma bênção nessa casa. Eu já vi vários pais fazendo isso e eu fico muito tocado com isso. Sabe por quê? Quando meus filhos tinham 8 dias, a Rosângela foi lá. Tinha feito cesárea da Renata, mas com 8 dias estava lá apresentando, lá em Curitiba. Quando o Davi nasceu, eu fui parto normal. O cara é apressado para nascer, não esperou, foi parto normal. Brincadeira. Mas, com poucos dias, acho que talvez uns 12 dias, porque eu estava viajando quando ele nasceu. Eu estava num mestrado que eu fazia em Viçosa. Ela foi dirigindo o carro até na rodoviária, meia-noite, e eu peguei o ônibus para São Paulo. E naquela época não tinha assim, esse negócio de celular para ficar ligando, não tinha. Era 1993, naquela época não tinha. E eu estava fazendo um mestrado em Viçosa, Minas Gerais, e aí, lá de Viçosa eu pegava outro, lá de São Paulo eu pegava outro ônibus. Veja bem, eu saí de São Paulo, de Curitiba meia-noite, chegava em São Paulo às 6 da manhã, 7h30 da manhã pegava um outro ônibus que rodava 12 horas. Imagina, descia de São Paulo, passava aí Barra Mansa, Volta Redonda, aquelas bandas lá, Paraíba do Sul, Três Rios, sei lá, Juiz de Fora, até chegar em Viçosa. Quando cheguei em Viçosa, 7h30 da noite, liguei, lá do Orelhão da rodoviária. Você nem sabe o que é Orelhão, na nova geração. Mas eu fui no Orelhão, lá, comprei umas fichas, fui lá, botava aquela fichinha lá, e liguei. E aí uma senhora da igreja atendeu, e eu disse: ué, mas era a minha esposa que atendeu. Ela falou: só se você ligar no hospital. Ela falou: o Davi já nasceu 5 horas da manhã. Eu falei: tá de brincadeira. Os meus amigos de mestrado fizeram até chá de bebê para mim, acredite se quiser. É sério, eles fizeram algumas coisas, falaram: leva lá. E eu fiquei os 12 dias lá que tinha que ficar, porque estava tudo bem, né? Mas presta atenção, mas apresentamos logo que cheguei, nós já apresentamos. Está aí, cresceram na igreja, estão aqui. Diga amém. E por isso eu te digo, o melhor lugar teu filho crescer é na casa do Senhor. Porque se você começar a fazer os gostos dele, vai chegar um dia que ele não quer vir, vai chegar um dia que ele quer ficar no estacionamento, vai chegar um dia que ele não vai querer entrar, e vai chegar um dia que ele vai se afastar. Não é ele vir na igreja quando ele quer, é enquanto ele estiver na tua casa, fala: filho, essa família aqui serve ao Senhor. Eu não gostei desse aleluia. Pai tem que ter firmeza. Mãe tem que ter firmeza. Amém? Querido, nossos filhos são herança da parte do Senhor. Por isso eles devem ser lançados como uma flecha na mão do valente, para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Salmo 127, de 3 a 5, diz: a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Amém? A flecha na mão de um guerreiro é que ele estabelece um alvo, e ele solta a flecha, ele puxa, ele entesa o arco, e ele solta, e a flecha vai no alvo. Filho de Sal, filho de discípulo de Jesus, tem que ser criado como uma flecha na mão do valente, tem um destino para ser cumprido, porque o que causou a existência do teu filho não foi apenas o teu casamento, foi um projeto de Deus. Projeto de Deus. Deus disse para Jeremias: antes de você ser formado, eu te chamei. Antes de você nascer, eu te chamei para ser profeta para as nações. Eu te separei antes do nascimento. O que causou a tua existência foi um propósito eterno de Deus. Diga amém.
Porque Deus pensou em você muito antes de você pensar nele. Então cria o teu filho primeiramente para ser filho de Deus, porque os nossos filhos têm que ser muito mais filhos de Deus do que nós. Diga amém. Como é que os filhos vão aprender sobre Deus? Se os pais transmitirem. Salmo 78, de 3 a 7. Os pais devem transmitir a fé viva, a fé verdadeira para os filhos, para os netos, bisnetos, para que essa mensagem seja passada. O texto diz: o que ouvimos e o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele diz: contaremos. Diga amém. É função dos pais contar. Talvez se conta tantas histórias, mas conte os feitos do Senhor. Amém. O maior ensino que um pai e uma mãe dá aos filhos, seja biológico ou espiritual, o maior ensino é um caráter santo, é um caráter íntegro, é um caráter reto, é ser temente a Deus, é se desviar do mal. Lucas 1, versos 5 e 6 diz: nos dias do rei Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. O sacerdote era organizado por turnos, ele serviu nos turnos, por isso que está aí. A sua mulher era das filhas de Arão, olha aí, lá da linhagem de Arão. Lembra do que eu falei? Para ser sacerdote, tinha que ser da linhagem de Arão. E se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Justos, santos, irrepreensíveis em todos os mandamentos. Ou seja, pais que amam a Deus e que vivem a palavra e os princípios de Deus. Pais assim, com certeza, vão gerar filhos santos e que são uma bênção para a sua geração. Diga amém. E Zacarias e Isabel simplesmente foram os pais de João Batista. E João Batista foi o homem que preparou o povo para a chegada de Jesus. Foi o homem que batizou Jesus. E Jesus, falando sobre ele, disse: dentre os nascidos de mulher, ele diz: ninguém é maior que João Batista. Diga amém. Agora, querido pai, querida mamãe, querido discipulador, mas eu quero falar, diga para os pais agora, diz: ensine os seus filhos a respeitar as autoridades constituídas. Nós vivemos num país, e nós vivemos numa época em que os alunos não respeitam professores, em que os professores são ameaçados em muitas escolas, até escolas particulares, quanto mais escolas públicas, porque eles não respeitam, porque eles não aprenderam dentro de casa a respeitar as autoridades. E aí não respeita o professor, não respeita o policial, não respeita o guarda de trânsito, não vai respeitar o pastor, não vai respeitar a liderança. Mas eles tinham que ter aprendido dentro de casa, e eles precisam aprender dentro de casa. Diga amém. Não adianta reclamar da violência da rua, porque a violência da rua é um reflexo do que acontece dentro de casa. Pais que amam a Deus e amam as pessoas geram filhos que amam a Deus e que amam as pessoas. Agora, pais ímpios e que não amam a Deus e não amam as pessoas podem gerar filhos violentos. Ensine os seus filhos a amar o próximo como a si mesmo, a não serem egoístas, orgulhosos, arrogantes, mas a serem humildes. Ensine os seus filhos a depender do Espírito Santo diariamente. Ensine os seus filhos a viver em comunhão com o Espírito Santo. Fale do Espírito Santo para os seus filhos. Quando seu filho vai ali, no nosso culto aqui, que está acontecendo agora mesmo, muitas vezes eu já fui lá depois do culto, e eu vejo as crianças caídas no chão, cheias do Espírito Santo. Eu vejo crianças fluindo em dom. Eu vejo uma série de coisas. Mas sabe o que você faz? Vai lá no cultinho. Não é cultinho coisa nenhuma, é culto ao Senhor. E as crianças estão sendo visitadas pelo Espírito Santo. E Deus tem prazer de encher essas crianças com o seu amado Espírito Santo. Valoriza, vai lá um dia com ele. Se ofereça para os nossos professores. Deixa eu te falar uma coisa muito séria agora. O melhor ensino que você pode dar para o seu filho talvez não seja uma faculdade cara, mas é ensiná-los a amar a Deus, a servir ao Senhor de todo o coração.
Porque talvez você pode até formar seu filho numa faculdade cara. Mas se ele pode até ter um bom emprego, romper, ser um grande empresário, ou coisa dessa forma e ganhar muito dinheiro. Mas se ele perder a sua alma, você falhou, pai. Você falhou, mãe. E no dia que você estiver diante de Deus, Ele vai pedir conta do filho que Ele te confiou para você criar para Ele. Você não gerou filho para povoar o inferno. Você está gerando filho para povoar o céu. Mas para povoar o céu, eles precisam nascer de novo. Porque nascido de você, biologicamente, você se tornou membro da raça humana. Mas para ser membro da família de Deus, tem que nascer de novo. Diga amém. A segunda coisa que quero dizer, eu acredito que Arão e Joquebede ensinaram os filhos a amar ao Senhor. Por isso que eles foram poderosos em Deus. A segunda coisa, ensine os seus filhos a sonhar. Queridos, os sonhos dos seus filhos são preciosos, são valorosos. Portanto, converse com eles sobre os seus sonhos. E estimule-os a sonhar grande, a pensar grande, a crer grande, a viver pela fé e a idealizar coisas grandes. Diga amém. Eu creio que Arão e Joquebede estimularam os sonhos de seus filhos. Eu, com meus botões, me permitem dizer uma coisa que eu acredito que eles fizeram com seus 3 filhos. Eles nasceram num período difícil, perseguição, matança dos meninos. Isso aconteceu por 80 ou 100 anos no Egito. Mas eu creio que eles tinham a seguinte conversa com os filhos. Presta atenção. Vocês nasceram no Egito, mas vocês não pertencem ao Egito. Há uma terra prometida por Deus aos nossos pais, aos nossos antepassados. Nós vamos para essa terra. Por que você não diz para o seu filho, você nasceu no Brasil, você é brasileiro, mas essa não é a sua pátria definitiva. A sua pátria definitiva é o céu, é a pátria celestial. É para lá que nós vamos. Eu creio que esses pais diziam para eles, vocês nasceram escravos, mas vocês são livres, são livres, são livres. Aleluia! Vocês nasceram escravos, mas não são escravos. Foi por isso que Moisés se tornou libertador. Foi por isso que Arão se tornou o primeiro sacerdote. Foi por isso que Miriam se tornou profetisa, porque eles ouviam dos pais. Ensina os seus filhos a sonhar os sonhos de Deus para as suas vidas. Está cheio de pai que quer realizar o sonho frustrado na vida dos filhos. O cara queria ser médico, ele não é médico. E aí ele disse, meu filho vai fazer medicina. Tudo bem, uma excelente profissão, mas por que você quer que ele seja médico? É porque você é frustrado que não é médico? Ore e pergunte para Deus o que Deus tem para o seu filho. O pai queria ser jogador de futebol, mas é um perna de pau. E aí ele bota um molequinho com 4 anos, 3 anos, já compra chuteira, aquela camisa lá que eu nem vou falar do time, e coloca lá, e coloca um meião, e fala, você vai torcer para o time tal, você vai ser jogador de futebol. Teu filho não é troféu da tua realização frustrada, realizar teu sonho frustrado. Teu filho é filho de Deus. Pergunte para Deus o que Ele quer do teu filho. Sabe por quê, querida? A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma. De que adianta teu filho ter fama e não ter eternidade com Deus? De que adianta ele ter o nome, a cara estampada, o rosto estampado nas melhores revistas do mundo, mas não ter o nome no livro da vida? Ensine os seus filhos a sonhar o sonho de Deus. Eu gosto de pensar que o nosso Deus se relaciona com crianças. Até porque Ele diz que se a gente não se tornar como criança, de maneira alguma entraremos no reino do céu. Está em Mateus capítulo 18. Jesus falou essas palavras. Olha para José. José era um adolescente. E bem adolescente ainda, ele começa a contar os sonhos de Deus. Era Deus quem estava dando os sonhos a José. Você acha que era o diabo?
Era Deus, diga Deus. Então, Gênesis 37, 5-7, eu vou só relembrar. Teve José um sonho, relatou a seus irmãos. Por isso o odiava ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos que escutem esse sonho que tive. Nós estávamos no campo, colhendo trigo, e de repente o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Presta atenção, verso de número 9. Teve ainda outro sonho, contou a seus irmãos, dizendo: sonhei. E sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas. Está dizendo: meu pai, a mamãe e vocês 11. E o que ele disse? Vocês se inclinavam perante mim. E o pai até dá uma chamada: que é isso, menino? Está achando que até eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você? Se bem que, nesse sonho, a mãe biológica de José já estava morta. Ela morreu no nascimento de Benjamim. Mas presta atenção nisso, que era Raquel. Ele está sonhando que a família ia ser liderada por ele. Ele está falando que a nação que ia nascer ia ser liderada por ele. E ele está tendo uma revelação no sonho. Isso causou a ira dos seus irmãos, porque eles não entenderam. Mas lá na frente, uns 20 e poucos anos depois, ou quase 30 anos, eles entenderam. Quando eles chegaram no Egito, e lá estava José, e todos se curvavam diante dele. Diga: Deus é assim. Diga: Deus é assim. Ele revela o fim, desde o começo. Amém? Aleluia! Ensine os seus filhos a viverem, para cumprir os sonhos e os propósitos eternos de Deus. Ei, pai, olha para mim agora e dá uma apertada no cinto, que eu vou pegar um pouco no seu pé agora. Ei, olha para mim, você também está em casa, escute. A melhor viagem que você pode dar para os seus filhos não é para Disney. Está cheio de gente que economiza anos e anos e anos para levar o filho na Disney. Eu sei que é um lugar de diversão, é muito legal, mas a melhor viagem para o teu filho, você que é um cristão, não é na Disney, talvez é num campo missionário. Você está entendendo? Você está entendendo? Porque lá na Disney vai ver um monte de boneco, uma série de coisas, até, como disse o David, até rato falante, que é só lá de brincadeira. Mas deixa eu falar uma coisa, num campo missionário, ele vai ver a necessidade das crianças pobres, das crianças carentes, ele vai ver a necessidade. Nós temos congregações lá no Nordeste, onde a água chega, em alguns lugares é abastecido com caminhão, mas a água que vem encanada chega a cada 30 dias, e um deles a água chega a cada 36 dias. Que tal você levar seu filho lá, e deixar ele lá uma semana, e fica lá com ele, mas não fica muito perto, deixa os missionários cuidar dele, levar para cima e para baixo. E deixa ele andar numa carroceria de caminhão, ou daquelas Kombi que cabe 9 e eles colocam 20. Quando ele voltar para casa, ele vai valorizar a casa, a água, a luz, como nunca antes. Leva lá nos ribeirinhos da Amazônia, no trabalho com os ribeirinhos, os missionários da Igreja da Paz, que sobe e desce o Rio Amazonas, o Tapajós, e os Solimões, o Rio Negro. Leva eles para lá, fica um mês com eles lá de férias. E deixa ele conhecer as igrejas lá em Palafita, deixa ele comer peixe com farinha de puba. Você nem sabe o que é isso, aquela farinha amarela, azeda, deixa ele comer. Eu duvido que ele vai chegar em casa, pegar o macarrão, enrolar assim e jogar fora. É desse jeito, né, Israel? Leva para a África. Vai lá, Fabiano, quero passar um mês com meu filho aí. Visite as aldeias, onde só tem um angu branco, que coloca uma massa branca, que coloca na água, aquilo fica duro. E aquele negócio a gente bota na boca e quase não desce, né, David? Ensina ele, vai, ensina ele. Agora da Disney ele vai voltar cheio de si. Eu fui na Disney, e ele vai começar a reclamar com o pai lá no aeroporto, a hora que ele descer. Ele já vai falar: que país é esse que eu vivi? Por que a gente não mora nos Estados Unidos? Leva ele, para ele aprender a ser humilde. Leva ele na favela, vai distribuir cesta básica com ele. Pega a tua roupa, esvazia aquele guarda-roupa e leva ele na favela, no lugar necessitado. Leva a tua roupa lá com ele, leva uma cesta básica para quem precisa.
Esse talvez seja o maior ensino. Dá umas voltas com ele. Nossos filhos estão aqui, a Renata está aí, o Davi. Eu não gosto de chamar atenção para mim de forma alguma. Eu sou um cara mais constrangido. Aqui eu prego uma hora tranquilo sobre qualquer assunto. Pela graça e misericórdia de Deus. Mas se eu estiver em outros lugares eu não gosto. Ontem mesmo eu fui numa inauguração lá na Gota de Leite, porque a igreja contribuiu com um bom valor, foi o Tauste e a PIB, que foram os dois maiores contribuintes de Marília, para construir lá os 5 quartos de parto humanizado, parto normal humanizado, inaugurou ontem. E a igreja deu uma excelente oferta. Excelente. Excelente mesmo, nem vou falar aqui o número. Ainda estamos dando, foi dividido em 7 parcelas, que não pagando lá material, mas inaugurou ontem. E a Virgínia, a diretora, ela é nossa amiga de anos. E outras pessoas estavam lá, tem gente aqui que trabalha lá, né? Estava lá, faz assim, queridona. A Beth, faz assim, Beth. Estava lá. Aí eles falaram, pastor, a gente quer que você dê uma palavra. Pensa num cara constrangido. Eu fui lá e falei menos de 1 minuto. Falei, gente, contribuir aqui foi um grande privilégio. Muito obrigado por vocês terem dado o privilégio de contribuir. Virgínia, se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente. Deus abençoe, tchau. E não fiquei para comer nada do coquetel. E ainda tive que ir lá descerrar a placa. Pensa num constrangimento. Não parece? Eu sou um cara muito... Eu não gosto de chamar atenção para mim em nada. Nada. Mas eu quero chamar a atenção para aquele que me resgatou. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, Ele sim. Ele sim. Por isso, quando eu falo dos meninos, eu não estou querendo chamar a atenção. Eu quero contar o que Jesus fez. Mas a Renata e o Davi cresceram, sabe aonde? Nas campanhas de Kings Kids. Era aqui durante o semestre, mas chegava janeiro, ficava só eu e ela. E a Renata com 12 anos, Davi com 10, já foram para a primeira campanha, eu lembro em Assis. A mãe ficava com o coração na mão. Nós ficávamos lá 20 dias sem os filhos na fé, 23 dias. Aí foram tanta campanha, os meninos do David também. Aí eu lembro de campanha, e a gente ia para alguns lugares. Vamos passar lá para ver os filhos. Era tentação, mas passamos uma única vez para ver os filhos lá. Deixa eles lá. Campanha do Kings Kids, entra no site, veja onde que vai ter, coloca teu filho. Era janeiro e julho, dos 10 aos 18 anos, a gente fez isso, ou 10, 17, 18. E ele chegava bonzinho da campanha, até ajudava tanto quando chegava. Ajudava até a lavar a louça quando chegava da campanha. Mãe, pode deixar que eu lavo a louça. Dormia em colégio, dormia no saco de dormir, dormia naqueles colchões infláveis. Fizemos 2 viagens missionárias para o Japão. Primeira viagem que o Davi fez comigo para o Japão, ele tinha 9 anos. Nós ficamos 30 dias no Japão. Ele não sabia fazer nada, mas ele pelo menos brincava com os filhos do missionário e chupava picolé numa loja de conveniência que tinha lá, porque era verão. Mas, na volta, a empresa que nós voamos era a Coreia. Ela dava umas horas nos Estados Unidos e nós fomos em Hollywood. Um dos passeios na volta era passar por lá, era por conta da empresa. Nós não tínhamos dinheiro para isso. E lá na calçada da Fama, eu jogava o Davi para cima, para ver se ele acordava por causa do fuso, mas ele não acordava. Ele não lembra de nada da calçada da Fama. De nada de Hollywood. Mas eu sei que ele lembra do Japão. E de nós trabalhando de dia, ver o pai e a mãe trabalhando de dia e de noite. A Renata foi para várias campanhas no Nordeste. A Renata novinha, foi para a campanha na China. Lá na China. E nós ficamos aqui só na intercessão. Ela ficou muitos dias na China. Sabe por quê? Porque nós orávamos e dizíamos, Deus, chama os nossos filhos. E hoje eles estão na obra conosco. Eles servem aqui. Estão servindo. E eu já sei que a Renata e o Jean, daqui a algum tempo, eles vão para algum campo missionário, em algum lugar do mundo. E nós vamos fazer o quê? Liberar e falar, vai. Vai cumprir o propósito de Deus. Diga amém. Ei, olha para cá, vai apertar um pouquinho mais. E vai pegar você. Porque o melhor presente para o teu filho não é um celular do último modelo.
Talvez, pai, o melhor presente para o teu filho é uma Bíblia, que você vai precisar abrir e ler com ele. Porque com o celular S alguma coisa, S7, S8, sei lá o que. Não é S7, 7S alguma coisa. 8, já saiu até o 8S. Deixa eu dizer, sabe o que vai acontecer? Teu filho poderá se perder no quarto da tua casa. Porque pode entrar em sites indevidos, pode ter... pedófilos podem ter acesso a ele e começar a aliciar teu filho dentro da tua casa. Criminosos podem ter acesso a ele. Mas lendo a Bíblia, olha aí para cá, teu filho encontrará o caminho da vida. O que você quer? Os pedófilos terem acesso a ele? Os criminosos da internet terem acesso a ele? Ou teu filho encontrar o caminho da vida lendo a Bíblia? Qual é a tua escolha, pai? Para de dar o celular da última geração. Leia a Bíblia com teu filho, dá a melhor Bíblia e leia com ele. Diga amém. Ei, pai. Ei, mãe. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos não é dinheiro, não são casas e carros. A maior herança que você pode deixar é de uma fé viva, firme, inabalável. É de um caráter santo, é de um exemplo de dignidade e de santidade ao Senhor. Diga amém. Estou quase caminhando do meio para o fim. Terceira coisa. Ore para que seus filhos aprendam a ouvir a voz de Deus. Diga comigo, ore para que os seus filhos aprendam a ouvir a voz de Deus. Por que Miriam, Arão e Moisés se tornaram o que eles se tornaram? Porque aprenderam a ouvir a voz de Deus. E mais, aprenderam a ouvir a voz de Deus e obedecer. Diga amém. Joquebede e Arão ensinaram isso. Então ensine os seus filhos desde cedo a ouvir a voz de Deus. Diga para eles que o Espírito Santo fala. Ensine a eles a ouvir a voz do Espírito Santo. No Apocalipse, só nos capítulos 2 e 3, está escrito 7 vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. E o Espírito Santo fala com as crianças, o Espírito Santo instrui as crianças, o Espírito Santo se revela às crianças. Ensine eles a ouvir a voz do Espírito Santo. Deixa eu te mostrar uma história rapidamente. 1 Samuel, capítulo 3, verso de 1 em diante, fala de uma criança, Samuel, filho de Ana, que quando ela desmamou, ela levou o templo, que era na verdade aquela lona que Moisés construiu lá no deserto. Era na verdade aquela tenda que estava lá em Siló. E lá morava o sacerdote Eli. Ele tinha os seus filhos, mas o sacerdote já tinha esfriado na fé. E os filhos dele tinham se desviado. E Deus não estava falando mais com os filhos do sacerdote, nem com o sacerdote. Mas Deus resolve falar com a criança Samuel. Presta atenção nisso. 1 Samuel 3, eu vou ler rapidamente. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, olha aí. E as visões não eram frequentes, eram dias difíceis. Deus estava fazendo silêncio, não porque Deus quisesse ficar em silêncio, é porque o sacerdote e os filhos estavam em pecado. As visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado no seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado, ou seja, a lâmpada estava acesa. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Ele tinha lá uma maca, algum lugar naquela tenda, onde se encontrava a arca de Deus, a arca da aliança. Presta atenção nisso. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse, não o chamei, volte a deitar-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli, meu filho, não o chamei, volte a deitar-se. Ora, Samuel, presta atenção, ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada a ele. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Diga, terceira vez. E ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Isso era audível. Não era uma coisa na consciência, era a voz de Deus. Diga, a voz de Deus. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Agora cai a ficha do sumo sacerdote, ou do sacerdote Eli. E disse, vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se.
O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Era uma criança, talvez um adolescentezinho. Ele ainda não conhecia a voz do Senhor, mas Deus resolveu falar com ele. Olha para cá, não subestime o que Deus está falando com teu filho. Às vezes você se tornou tão religioso que você nem acredita mais nessas coisas. Mas Deus está querendo que você tenha um coração de criança. Porque Deus quer se relacionar com você como seu papai que está no céu. Diga amém. E Deus vem até Samuel. Quantas vezes Deus falou? 4 vezes. Por quê? Porque as primeiras 3 vezes, Samuel está confundindo a voz de Deus com a voz de Eli. Mas quando ele recebe a orientação, ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus falou. E o que Deus falou foi o quê? Foi uma profecia contra a casa de Eli. E Samuel teve que dar sua primeira profecia contra o seu líder espiritual. Preste atenção nisso. O Samuel tornou-se um grande profeta. Um grande profeta. Grande mesmo. O Samuel se tornou um grande juiz, o último grande juiz de Israel. Julgou Israel muitos anos. O Samuel se tornou um grande sacerdote. Temido, respeitado, honrado, íntegro, reto. Que começou bem e terminou aprovado. Diga amém. Querido, é muito importante que nossos filhos participem do culto conosco. É importante que eles participem do nosso ministério, da célula, do discipulado. É importante que eles vejam os milagres. É importante que eles vejam as maravilhas de Deus no meio da igreja. Seus filhos, desde cedo, devem ser estimulados por você e ensinados por você a orar por milagres e a impor as mãos sobre as pessoas para ver os milagres de Deus. Diga amém. Ensine os seus filhos desde cedo a fazer isso. Ensine os seus filhos a orar fervorosamente. Agora, como é que eles vão orar fervorosamente? Se eles estiverem orando fervorosamente. Diga amém. Eles precisam ter vida de oração, mas eles vão ter vida de oração se você tiver. Pai, mãe, sejam os discipuladores de seus filhos. Seja, papai, o grande intercessor do seu filho. Pai, quando você levanta de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? É correr para o trabalho? Na verdade, você tinha que correr para o altar. E ser o grande intercessor pela tua casa. Diga amém. Olha para Jó. Preste atenção. Jó era o homem mais rico do Oriente Médio. Ninguém era mais rico que ele. Ninguém. A Bíblia diz em Jó 1 que ele era o maior homem do Oriente. A Bíblia dá o número dos bens que ele tinha. A Bíblia vai falar 7.000 ovelhas. Vai falar 3.000 camelos. 1.000 juntas de boi. Vai falar uma série de coisas. Fala até de jumento. E fala que ele tinha muita gente trabalhando para ele. Ele era o maior homem, o homem mais rico do Oriente Médio naquela época. Mas sabe o que ele fazia de madrugada? Ele orava pelos filhos. Posso ouvir um amém de quem está entendendo? Olha o que está em Jó, capítulo 1, verso 2, depois dos versos 4 e 5. Projeta aí. Jó, capítulo 1, verso 2. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Agora o verso 4. Seus filhos já eram adultos agora, e o que a Bíblia diz, eles costumavam dar banquetes, fazer churrasco, na linguagem de hoje, nas casas uns dos outros. E eles convidavam as 3 irmãs para comerem com eles e beberem. Terminado o período de banquete, olha o que a Bíblia vai dizer, Jó mandava chamá-los, ou seja, uma conversa pessoal com o pai. E fazia com que se purificassem. Olha o que Deus vai dizer, de madrugada, Jó se levantava e oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, olha o que Jó pensava, talvez lá no churrasco, lá no banquete, meus filhos tenham lá no íntimo pecado ou blasfemado contra Deus. Agora o que o texto vai, como é que o texto vai dizer? Essa era a prática constante de Jó. Está aí, ó, prática constante. Essa era a prática constante. Esse cara tinha funcionário, era riquíssimo.
mas o coração dele não estava nas coisas. Ele tinha tempo todas as madrugadas para levantar cedo e ficar aos pés do Senhor, intercedendo sobre cada um dos filhos. Preste atenção, ensine os seus filhos, ore por eles. Ensine os seus filhos a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mas sobretudo a praticar a Bíblia. Por último, ou por penúltimo lugar, quer dizer, leve os seus filhos a ter uma experiência real, pessoal com Deus. Diga amém. Eu até disse de manhã brincando, e vocês falam isso, filho de peixe é peixinho. Mas filho de salvo não é salvinho. Filho de salvo é perdidinho, pecador, que precisa reconhecer os seus pecados, que precisa se arrepender dos seus pecados, e que precisa se converter, e precisa nascer de novo. Diga amém. Nossos filhos, meus amados, são pecadores, precisam se arrepender. Romanos 3:23. Romanos 3:23 diz para a gente, todos pecaram. Diga, todos pecaram. Diga de novo, todos pecaram. Diga, inclusive meus filhos. Você acha que ele não pecou? E quando você pergunta para ele assim, tirou uma boa nota na escola, meu filho? Ou minha filha? Ela fala, tirei. Foi bem lá? Joia. E você vai ver, a nota foi vermelha. Quem ensinou teu filho a mentir? Você deu uma aula, é assim que se mente? Não, a natureza pecaminosa que ele nasceu com ela é inclinada para o pecado. Agora, Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nosso filho continuar no pecado, eles vão para a morte. Mas eles têm que entrar na graça de Deus. Diga amém. Então leve os seus filhos a conhecer o Senhor Jesus, não apenas de ouvir falar, mas de com Ele caminhar. Diga amém. Isso é uma experiência pessoal. Ensine os seus filhos a ter um estilo de vida santo. Diga estilo de vida santo. Lá, eu nem vou ler mais por causa do tempo, mas lá em Gênesis 35, o Jacó, depois que ele tinha passado para aquele encontro de Peniel, ele, em Gênesis 35, Deus chama ele para voltar a Betel. E o que ele fala? Ele chama os filhos, ele chama o pessoal que trabalhava com ele. Ele chama a família toda, ele diz assim, joguem fora os deuses estranhos, joguem fora os ídolos, joguem fora as coisas que vocês têm que é errada. Eles tiraram até os pendentes e as argolas que eles carregavam nas orelhas, e diz, joga fora. Ele disse, sabe por quê? Nós vamos ao encontro do Deus Santo. E Jacó é mais, ele diz, troca de roupa, toma banho, todo mundo penteadinho, bonitinho, que nós vamos cultuar o Senhor. Diga amém. Está aí, está no texto, estou criando nada, está aí. Amém? Mas eu estou passando rápido. Ensine os seus filhos desde criança a conviverem com os anjos de Deus. Isso fala dos anjos para ele. A Bíblia fala em anjos 340 vezes, diretamente. Fala para eles dos anjos. Diga para ele que ele não está sozinho. Fala para ele, não tenha medo. Sabe por quê? Os anjos do Senhor, eu vou orar, você vai dormir no seu quartinho e o anjo do Senhor vai estar aqui. Amém? Querido, presta atenção nisso. Salmo 34:7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se você orar e pedir a Deus, Ele vai dar ordem aos anjos. Salmo 91:11, o Senhor dá ordem aos seus anjos em nosso favor. Ele vai dar ordem. Diga amém. Querido, presta atenção. Os seus filhos precisam ter experiências sobrenaturais. Olha para mim, você não quer falar dos anjos de Deus? Não. Ele vai ver no cinema uma série de coisas de ocultismo. Ele vai ver na TV uma série de desenhos ocultistas. E ele não vai falar pelo poder do nome de Jesus, mas também ele vai falar pelo poder de outras coisas lá do ocultismo. É isso que você quer? O diabo está levantando uma geração aí que eles estão querendo chamar de pós-cristã. E nós temos que levantar uma geração apaixonada por Jesus. Cheia de Deus. Cheia do Espírito Santo. Amém? Meus filhos podem ter experiências tremendas. Eu lembro que um dia, lá em Curitiba, a Renata tinha 2 anos.
uns 2 anos e meio, no máximo 3 anos em Curitiba. E eu escutei lá chorando, porque a gente tinha um acordo, viu, Danilo, lá em casa, que era interessante. Como eu trabalhava o dia todo, é porque ele tem o Cauã, por isso que eu estou pegando com o pé dele. Eu tinha um acordo lá, viu, Danilo, que era assim, a Rosângela cuidava de dia e eu cuidava de noite. E às vezes eu amanhecia o dia com o olho vermelhão, porque tinha que fazer mamadeira de noite, e eu tinha que trabalhar cedo. Mas naquele dia escutei a Renatinha chorando, e era um choro diferente. E eu cheguei no quarto dela. Cheguei no quarto, nós morávamos numa casa ao lado da igreja. Eu cheguei no quarto dela, ela com certeza não lembra disso. Hoje eu estou entregando tudo aqui. Aí eu cheguei no quarto, falei, filha, o que está acontecendo? Ela olhou para mim, ela tinha uns 2 anos e meio, 3 anos no máximo. Acho que talvez nem isso ainda. Mas no máximo 3 anos, vamos lá, 3 anos. E ela disse, papai, o palhaço na parede. E eu olhei. E os demônios passavam. E eu contei 9, passando um do lado do outro. Peguei ela no colo, estendi a mão para aqueles demônios e disse, saiam agora em nome de Jesus. E eles desapareceram. Eu já acompanhei cada criança que começava a assistir, ouvir alguns DVDs, alguns CDs de alguns cantores. E depois o inimigo aparecia à noite para elas no quarto. Crianças pequenas. E os pais chamavam, pastor, vem aqui orar, porque a minha criança está apavorada. Mas tem que ver que tipo de desenho estão assistindo. O que é que eles estão ouvindo. Aí aqui, que a mãe dela estava lembrando, ela achava que eu ia falar só da experiência boa, que eu falei da ruim primeiro. Sim, querido, o mundo espiritual é tão real quanto esse mundo aqui. Agora olha para mim. Aqui, ela já estava maior, já tinha lá seus 5, 6 anos. E eu colocava lá, orava, me ajoelhava, orava, ela dormia. Eu orava pelo Davi, ele dormia. E eu ia para o quarto dormir. Tinha dia que eu estava tão cansado, que eu me ajoelhava no pé da cama do Davi. E eu começava a orar, depois eu dormia ajoelhado ali. Quando eu acordava lá para 1 da manhã, meu joelho estava fundo, daquele piso frio. Tem que falar as coisas, né? Quase que não dava para levantar, de tão duro que o joelho estava. Agora presta atenção. Mas isso foi poucas vezes. Mas eu sempre abençoava e orava. Mas um dia eu fui lá no quarto dela e orei. Disse, Deus, coloca teus anjos aqui. De manhã ela chegou e falou, pai, os anjos estavam lá. Como é que foi? Veio vários anjos. Falei, descreve para mim, que eu queria ver a descrição para ver se eram os anjos mesmo. Ela disse, eles eram brilhosos, e tinha um grandão, ele era gigante, a cabeça dele estava lá no teto, pai. Ele era muito bonito. E o que ele falou? Ele falou assim para mim, não fica com medo não, pode dormir, eu estou aqui para cuidar de você. Ei, aplaude mesmo a Jesus. Os anjos do Senhor, fale dos anjos para ele, teu filho. Ensine os seus filhos sobre o céu. Ensine os seus filhos sobre o céu. Olha para o teu filho e fala, filho, olha para essa casa. Filho, olha para essa casa. Filho, essa casa não é do jeito que eu gostaria, por melhor que ela seja. Mas filho, tem uma mansão preparada para a gente lá no céu, aleluia. Filho, nós vamos habitar na Nova Jerusalém, e lá, meu filho, não tem asfalto esburacado como aqui em Marília, mas lá, meu filho, lá as ruas são de ouro. Lá tem o rio da água da vida, a árvore da vida. Lá nós vamos ver o papai frente a frente, face a face. Filho, aqui a gente olha para Jesus sem vê-lo, mas nós vamos estar frente a frente. Filho, olha para o sol, lá não vai precisar de sol, porque o Cordeiro é a sua lâmpada, aleluia, glória a Deus. Fala do céu para o teu filho, por amor de Deus, sabe por quê? Para ele não crescer incrédulo. Leva o teu filho no cemitério, vai no velório e aponta para o morto, fala que isso aqui não é o fim. Isso aí é só um envelope que vamos colocar no pó da terra.
porque ele já está na glória do céu. Fala da ressurreição para ele lá no cemitério. Fala: filho, um dia o Senhor vai voltar. Filho, o Senhor vai voltar. E nós, os mortos, vão ressuscitar incorruptíveis. Então não haverá mais limitações físicas nem geográficas. Jesus ressurreto entrou numa casa sem bater e sem abrir as portas. Fala: filho, já imaginou? Jesus ressurreto subiu ao céu diante dos olhos dos discípulos. Se daqui a alguns planetas leva alguns milhões de anos-luz, se ele estivesse subindo na natural, ele ainda estaria subindo. Mas não é assim. É desaparecer aqui e aparecer lá. Diga amém. Querido, fala da ressurreição. Fala: um dia esse corpo físico vai ser transformado. Fala do arrebatamento. Um dia nós vamos subir. Nós vamos viver com a família de Deus eternamente. Cria expectativa do céu, da eternidade com teu filho. Para de viver só na terra a terra. Para de encher o teu filho de coisas. Eu disse que a melhor viagem não é para Disney. Deixa eu repetir. Se você pode também, sabe, um dia uma boa viagem, olha para mim. Leva o teu filho a Israel. Vai lá no Jordão, fala: aqui o nosso Salvador desceu e foi batizado em nosso lugar. Leva o teu filho no Monte da Caveira e diga: aqui, há 2000 anos atrás, ele foi crucificado no meu lugar e no seu lugar. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Mas mais, leva ele no jardim do túmulo, entra dentro do sepulcro e fala: aqui ele não está, porque ele ressuscitou. Você quer ter uma família profética? Para de falar a palavra de maldições e começa a liberar palavras proféticas todos os dias. Libere palavra profética sobre o teu filho, sobre a tua filha. Para de falar que ele não tem capacidade. Fala: o Espírito Santo, que organizou todas as coisas, que é um com o Pai, que é um com o Filho, habita em você. Ele capacita os chamados, ele capacita os escolhidos, ele capacita os obedientes. Ele vem sobre ti e ele te capacitará. Deixa eu dizer uma coisa. Eu quero orar com você. Assim, a gente orar, deixa eu te falar. Eu não tive um pai que fez isso comigo. Eu não tive uma mãe que fez isso porque eles não conheciam. Eu tive que aprender. Eu conheci Jesus aos 16 anos de idade. Eu tive que aprender. Mas eu olho para os meus filhos, e quando eu citei eles aqui foi para dizer, e eu olho para você, meu filho espiritual, mas você não precisa cometer os erros que a gente cometeu. Eu digo para o Davi, já disse para ele várias vezes: filho, aonde eu parar é onde você vai colocar os seus pés. Você não precisa descer para depois subir, não precisa errar para depois acertar. Vai crescendo. De onde o pai parar, coloca os pés aí ao patamar e vai. Faça o mesmo com o seu filho. Faça com o seu filho espiritual. Paulo fez com Timóteo. Eu estou parando aqui, Timóteo, agora é daqui para frente. Vai. O Davi era pequeno ainda, bem pequeno, lá no prédio da 9. E um dia eu preguei um sermão. E ele tinha um costume. Às vezes ele ainda lembra ainda. Até eu sinto saudade daquilo, viu, cara? Mas ele tinha um costume, eu acabava de pregar lá, como a plataforma lá é mais baixa, ele corria, pulava, me dava um beijo. Ele sempre fazia isso, todo final de culto. E naquele dia eu acabei de pregar. Ele era adolescentezinho. Ele correu, pulou, me abraçou, me deu um beijo. Ele disse: cara, você pregou muito bem.
Mas um dia eu vou pregar melhor que você. Se eu fosse outro pai, eu falava: tá pensando o quê, rapaz? Que história é essa? Sabe o que eu disse para ele? E eu te abençoo para você pregar 100 vezes melhor do que eu. Eu disse isso a ele, ele é testemunha disso. Eu não quero que você seja só melhor, eu quero que você seja 100 vezes melhor. Fala para o teu filho, abençoa a identidade dele, abençoa o destino dele. Seja profeta, seja profetiza na vida do teu filho, na vida da tua filha. Chega para ele, não importa a idade, fala: onde eu parar é onde você vai dar continuidade. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Nós olhamos para a família de Arão e Joquebede. Eles geraram 3 filhos que mudaram a história de um povo, de uma nação. E nós estamos aqui sendo abençoados pelo exemplo deles. Eu disse que eu quero falar para pais biológicos e pais espirituais, mães biológicas e mães espirituais. Os filhos espirituais são seus discípulos. E os filhos biológicos você já sabe. Mas eu queria te convidar para orar hoje comigo. Quando eu falei de Arão, pega um princípio. Eu disse: Arão, eu estou estabelecendo o teu ministério, mas não vai morrer com você. É estatuto perpétuo, é para sempre, Arão, é da tua linhagem. É até o fim, Arão. Em todas as gerações, os sacerdotes serão levantados da tua descendência. Que coisa maravilhosa. Deus não quer que a sua fé seja sepultada com você, papai e mamãe. Discipulador, Deus não quer que sua fé seja sepultada com você. Deus quer continuidade, 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 continuidade. Eu tenho orado dizendo: Deus, faça da minha família uma família profética. Para o Brasil, para as nações. E eu me inspiro em muitos homens desse país, de outros lugares. Eu estive na Bethel agora 3 semanas atrás. Mas o vô dele foi pastor da Bethel. O pai do Bill Jones foi pastor. E o Bill Jones está lá há 38 anos. Diga continuidade. Fala continuidade. Por que você acha que a sua fé vai morrer com você? Os seus filhos não vão viver numa geração de pós-cristãos. Seus filhos vão ser uma geração em chamas para Deus. Eu quero ver seu filho desde criança como aquela garotinha que eu vi aqui hoje. Eu quero ver seu filho maduro, apaixonado por Jesus. Eu quero ver seus discípulos correndo com a mesma chama da fé. Mas você vai ter que orar dizendo: faça meus filhos profetas, profetas, profetas para as nações. Faça da minha família uma família profética. Quer fazer isso? Corre para frente. Pode correr.